Olá, meu nome é João Vinícius, eu sou aluno doutorando da Unesp de Sorocaba e estou aqui para apresentar meu trabalho realizado em conjunto com as professoras doutoras Lia Mota e Regina Longo, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e com o professor Edmilson Ribeiro, da Unesp de Sorocaba também. O tema qual iremos tratar hoje é sobre o uso do sensor eletrônico para a avaliação de teor de dióxido de carbono em diferentes ocupações do solo. Antes de entrar um pouco, eu queria dar uma contextualizada no trabalho, rapidinho. Só, então, partindo sobre a questão das nossas alterações de intensificação do uso do solo, que resultaram, com o passar do tempo, em grandes áreas urbanas, que acabaram causando, principalmente dos últimos séculos para cá, diversas mudanças nos padrões econômicos e sociais da nossa sociedade, trazendo consigo problemas ambientais também, o que trouxeram, por exemplo, como aumento de emissão de gases de efeito estufa e da média de gases disponíveis na nossa atmosfera. Não só isso, também impactando na nossa saúde e na nossa biodiversidade. Dentre esses impactos, além das emissões, temos os impactos físicos, que tratam um pouco mais sobre a relação de temperatura dentro dos ambientes urbanos. Onde, por exemplo, temos os cânions urbanos, onde há a formação de cânions a partir de estruturas em alguma via, em que você acaba emulando uma espécie de, de, de cânion e trazendo uma dificuldade de troca de temperatura, a inserção de ventos nessas áreas e tendo características diferentes de ruas para rua, dependendo de cada localização. E além disso, também temos as ilhas de calor urbano, que são focos de temperatura um pouco mais elevada, principalmente áreas mais construídas e adensadas, com menos vegetação, seja ela comparada com focos dentro das suas áreas urbanas, dentro de uma mesma área urbana, como também da relação da área urbana com o ambiente rural. Como formas de mitigação destes impactos, muito sempre se fala dessa mitigação, no geral, como formas de inserção de áreas verdes nesses ambientes ou preservação de áreas verdes. Como, por exemplo, temos parques de lazer sendo inseridos, áreas de conservação, arborização urbana sendo inserida e também preservando áreas como principalmente as áreas de preservação permanente como proteção dos nossos corpos d'água também, não só isso. Mas além disso, para garantir um ambiente mais sustentável, principalmente um ambiente urbano, é importante ressaltar a relevância da aquisição de dados e do conhecimento das informações que você tem desse ambiente. Como, por exemplo, se uma prefeitura tem o interesse de se pôr a resolver problemas dentro de um ambiente urbano, tornar ele mais sustentável, fazer políticas públicas é, e outras medidas de planejamento e ordenamento urbano, é necessário que se tenha o conhecimento das informações que aqueles impactos e os danos que foram gerados se dão. Então, dessa forma, métodos de monitoramento ambiental são extremamente importantes. Seja ele por forma de imagens ou um pouco em escalas maiores, utilizando imagens de satélite, dados advindos de satélite, como também dados advindos de medidores que são realizados em loco, seja de forma fixa ou móvel, um carro ou colocando postos de monitoramento, o que poderia sim auxiliar. Dessa forma, o seguinte trabalho vem trazendo então uh, um contexto de monitoramento que se tem trazido aparelhos, instrumentos diferentes que estão em constante mudança e constante desenvolvimento desses aparelhos, onde eles têm como opção de gerar uma miniaturização de estações meteorológicas, de propiciar uma estação que tenha um maior número de sensores e que você possa conseguir adquirir um maior número de informação, seja temperatura, umidade, concentração de CO2 e pressão atmosférica, e tudo em um mesmo sensor de uma forma miniaturizada, com uma redução do custo dele, podendo ter no final uma precisão tão boa quanto.
com um custo mais barato e não precisando só de grandes estações meteorológicas, mas sim poder se inserir, se distribuir para diversos estudos dentro de uma malha urbana, de uma forma a estudar a sua complexidade de forma mais próxima. Com isso, além dessas características de redução de custo e redução do seu tamanho, temos também as abordagens que possibilitam as redes de sensores sem fio ou acoplamento em veículos aéreos não tripulados, ou drones, que possibilita também diversos acessos remotos e dinâmica remota de aquisição de informação dentro do ambiente urbano. Dessa forma, com o objetivo do seguinte trabalho, teve-se como objetivo construir um aparato a partir de um sensor eletrônico, formando a construção de um não sensor, que eu vou explicar mais à frente o que é, e com esse equipamento é identificar e avaliar a concentração do dióxido de carbono atmosférico em diferentes usos e ocupações na região da divisa entre Barão Geraldo, em Campinas, e no Parque Industrial de Paulínia. Antes de adentrarmos a metodologia mais a fundo, é importante compreendermos a caracterização da área, lembrando que ela está localizada na divisa entre os municípios de Campinas e Paulínia, no estado de São Paulo. E com isso, para fazer essa caracterização, foi necessário utilizar uma metodologia, a qual se optou pelas zonas climáticas locais, abordado por Stuart Oake em sua metodologia para a caracterização a partir das condições de morfologia que possam impactar nas temperaturas, dado que estamos falando de um monitoramento ambiental. Com isso foi obtido as informações de solo exposto, atividades comerciais, industriais, residencial, floresta e corpos da. Então aqui está o mapa interativo para visualizar melhor. Temos em rosa a área industrial, em verde a área PP, e em cinza e em marrom as áreas de solo exposto, e em amarelo a área de residencial e azul os corpos da água. A distribuição foi feita, os pontos foram feitos de forma onde o ponto 1 ficou inserido o mais próximo possível da APP, os pontos 2 e 3 em contato direto com as áreas industriais e residenciais, e o ponto 4 com a área residencial e área rural. Buscando então ter um ponto de muita vegetação, 2 pontos de praticamente nula a vegetação e depois contatos com áreas rurais, que não deixa de ser uma atividade que se tenha uma área de plantio e mais vegetação do que nos pontos 2 e 3. Lembrando, importante destacar que dos pontos 2, 3 e 4 passa uma via que ela tem um fluxo de veículos relativamente elevado, principalmente no ponto 4. Como instrumento do monitoramento que será realizado, foi necessária a construção de um sensor, no caso, a partir do sensor MG811, o qual ele opera numa faixa de alcance de detecção de dióxido de carbono entre 0 a 10 mil e numa faixa de variação de um ambiente de menos 10 a 50 graus para não interferir os seus resultados. No mais, ele foi construído com base na sua bateria de 11.1 volts, o sensor MG811, um adaptador de cartão SD, o cartão SD que é um armazenador e o microprocessador. Com os resultados obtidos, foi possível observar que tanto no período matutino quanto no vespertino, os pontos 2 e 3 eles apresentaram maior concentração de CO2. Lembrando que ambos os pontos 2, 3 e 4 tinham um contato direto com uma estrada de fluxo de veículos relativamente constante. E isso poderia aumentar a concentração de ambos os pontos, sendo o que não aconteceu no ponto 4, o que pode estar atrelado com a velocidade e a direção do vento, e assim também com a atividade da área rural ao seu lado. Já para o ponto 1, não observou esse mesmo comportamento devido à sua relação estar em contato direto com a floresta da APP. Ainda que tenha sido possível, a partir do uso do sensor, ter encontrado diferentes características do parâmetro estudado, há alguns erros que devem ser reportados sobre o que aconteceu no momento da coleta. Algumas informações, principalmente no ponto 4, ele apresentou uma espécie de
continuação dos dados dos pontos anteriores e se decaindo e demorando para conseguir estabilizar essas informações. Como podemos perceber, no início das primeiras coletas realizadas do ponto 4, temos alguns números em torno de 614 a 590 partes por milhão, e posteriormente caindo até 257 partes por milhão, isso afetando a amostra da população estudada sobre ele. E por fim, pode-se concluir que o sensor ele demonstrou boas características de desempenho na coleta em campo. Ele conseguiu identificar as diferentes respostas dos diferentes ambientes estudados pela ocupação do solo do qual foi acompanhado. Com isso, foi possível identificar que a concentração foi mais elevada de dióxido de carbono nas parcelas em que se envolviam com as atividades industriais e em contato com a área residencial. Em seguida, o fragmento vegetal ele apresentou uma menor concentração no período vespertino e enquanto isso, teve-se uma abordagem de menor concentração do que esperado nos períodos próximos à área rural, ao qual a área rural ou as condições de vento poderiam ter contribuído para a redução desse dióxido de carbono. E para os trabalhos futuros, o desenvolvimento de monitoramento da concentração de CO2 em conjunto com os outros sensores, principalmente de direção de vento e velocidade do vento, podem ser importantes, principalmente se forem utilizados em conjunto em um mesmo nó sensor. Sugere-se também aprofundar de forma detalhada o estudo sobre o comportamento do sensor MG811, visando identificar suas anomalias e correções dessas mesmas anomalias. Então, aqui as referências. Eu agradeço a todos e muito obrigado.